Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso, trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia, ela empodera Jesus. Eu concebi essa teologia com base em revelação divina para desvendar o livro do Apocalipse, as cartas do apóstolo Paulo e o livro do profeta Daniel. Peço a você que deixe o like nesse vídeo, ative o sininho de notificação e se inscreva no meu canal. Meu versículo bíblico hoje é João 14, 15 a 17. Jesus afirma: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Esse é maravilhoso. É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Eu queria tirar da sua cabeça a ideia de que a lei de Deus é uma coisa ruim. Paulo ensina que a lei de Deus, que são os 10 mandamentos, são a força do pecado. São um tutor depravado e um fundamento que conduz à morte. Toda a beleza que se encontra nas cartas do apóstolo Paulo tem um objetivo: de transmitir uma espiritualidade muito bonita, contanto que você aceite repudiar a lei de Deus, não fazer nada para Deus nem para o próximo, não tomar nenhuma atitude. Eles chamam isso de monergismo. Pode deixar que Deus faz tudo. Pode deixar que Deus faz tudo. E para isso, está nas cartas de Paulo a mais terrível de todas as doutrinas, que é a justificação da carne. Você não anda na lei de Deus e Deus te santifica. Você abomina a lei de Deus e Deus te santifica perfeitamente. Isso não existe. Carne não é justificada. Quem é justificado é o Espírito depois que a gente morre. Como está na cabeça de todo mundo. Porque Jesus afirma que o reino de Deus está dentro de vós. Há uma definição que eu gosto muito de fazer de quem é Jesus, porque na verdade Jesus é muito diferente. O Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. O Evangelho afirma que quando Jesus foi morto, ele entregou o seu Espírito ao Pai para voltar a ser um com ele. Ou seja, o credo de Nicéia, que foi vigente durante os 3 primeiros séculos da era cristã. Ele diz que Jesus é Deus de Deus, substância de Deus gerado, não criado. Esse credo foi esmagado no século IV, para que Jesus tivesse um espírito humano e Paulo se assentasse definitivamente no lugar santo como o abominável da desolação, e o cordeiro ficasse mudo. O abominável da desolação foi um personagem inventado por Nero para adulterar as cartas do apóstolo Paulo e o livro de Apocalipse. Esse personagem tem o rosto do apóstolo Paulo, o corpo do Império Romano e o espírito do maligno, segundo está dito no livro de Daniel. Então eu quero pedir para você, você é chamado a fazer, você é chamado a agir, você é chamado a se colocar na presença de Deus. Você é chamado para tudo isso. O grande esforço do que ainda resta do cristianismo, Paulo vai dizer, fica quietinho de braço cruzado, senão você vai para o inferno. Se um cristianismo assim, que é o paulino, conseguiu sobreviver, você imagina o cristianismo com base em Jesus Cristo. Ele foi lindo durante os 3 primeiros séculos da era cristã. Então eu queria dizer para você o seguinte: o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo tem 2 significados. A essência de Deus, da qual Jesus Cristo, o Espírito de Jesus Cristo é parte.
e a influência de Deus sobre o espírito humano. Essa é a influência que Jesus está falando aqui. Mas você precisa viver na verdade. Então existe um rito muito importante, que é o mais importante rito que o ser humano pode fazer. Ele é mitológico, ou seja, ele é muito antigo. Vem lá de Gênesis 28, 11 a 22. Para que essa influência do Espírito Santo chegue até você, você precisa adotar a prática de falar somente a verdade a todas as pessoas em todos os contextos. Você precisa se dirigir a Deus em oração. Você precisa exercer a compaixão desmedidamente, tanto quanto você possa. É esse protagonismo, se colocar diante de Deus e de você mesmo. Esse protagonismo que você precisa assumir, dizendo: Senhor, eu sou tua imagem e semelhança. Eu quero que minha vida tenha sentido. Eu quero influenciar as pessoas ao meu redor. Mas você só pode influenciar as pessoas ao seu redor, inclusive sua família e seus filhos, seus pais. Se você tiver, se o seu espírito estiver inundado pelo Espírito da verdade, pelo Espírito Santo, que é Deus, que é a essência de Deus, que quer te santificar. Vamos começar pela prática da verdade. Vamos entregar as nossas causas a Deus em oração. Vamos exercer a compaixão. Essa definição que eu estou colocando sobre Jesus nos dá a garantia de que Jesus é Deus. E a fé em Jesus Cristo é recebê-lo como Deus. Nós não podemos pensar que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus, não tem mais nada para nós. É essa relação de Deus com o ser humano que garante a você um contato com Deus sem nenhuma intervenção humana. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, eu peço a você, experimenta. Muita gente, desde que o mundo é mundo, há milhares e milhares e milhares e milhares de anos, há centenas de milhares de anos, acho que até milhões. Deus busca as pessoas dando essa instrução. O 10 mandamentos não tem apenas 5.000 anos, ou 3.000 anos, como dizem os pregadores, teólogos cristãos, escritores cristãos ortodoxos. Ele diz que o sol também tem 5.000 anos. Então, essa loucura é tudo mentira, para imbecilizar os cristãos. Vem. Crê que teu irmão, o teu vizinho, o teu colega são imagem e semelhança de Deus e que Deus tem uma relação com eles. Agora Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ele quer que você se alimente dele, mas não exclui o cuidado dele com os outros. Onde quer que a pessoa esteja, o que quer que ela conheça, Deus ensina a todas as pessoas. E aquelas que dele aprendem vão para Jesus. É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Eu peço a você que se engane nessa causa. Eu estou deixando aqui o meu e-mail na descrição do vídeo para você se associar a mim. Isso aqui é uma causa muito cara. O YouTube não impulsiona vídeo dos outros, não. Se não tiver 1.000 likes e não for engraçado, não for besteira, então eu peço a você que se guarde do pecado. E o grande pecado é fugir da lei de Deus, considerar que a lei de Deus seja a força do pecado, que a lei de Deus seja um tutor depravado e que a lei de Deus seja um fundamento que conduz à morte. Que você possa se achegar a Deus na sua oração. Nunca esqueça daquela meditação fantástica em que você possa dizer: Senhor, toma conta dos meus pensamentos. Toma conta dos meus pensamentos, toma conta dos meus pensamentos. Vai acontecer algo bom na sua vida. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus o abençoe.